E olha, durante o início do julgamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por trama golpista lá no Supremo, que a gente falou, enquanto estava acontecendo esse julgamento lá, senadores decidiram então ouvir na comissão, né, de segurança, que a gente está vendo aí agora, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro. Na sessão, os parlamentares concentraram críticas a Moraes com pedidos de impeachment do magistrado e até mesmo a prisão dele. A audiência na Comissão de Segurança Pública na Câmara foi presidida pelo senador Flávio Bolsonaro. Em uma das falas, Tagliaferro afirmou que Moraes, enquanto ministro do Supremo, pediu que ele, Tagliaferro, localizasse no banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral informações sobre os manifestantes que invadiram as sedes dos 3 poderes. Ele também afirmou que Moraes ordenou que a Polícia Federal obtivesse imagens das câmeras que registraram os atos. O ex-assessor mora na Itália e participou da sessão por videoconferência. Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, ao STF, pelos crimes de violação de sigilo funcional. Então, ele está em exílio lá. Agora, o que é interessante a gente trazer aqui para a informação de todo mundo que está assistindo foram os desdobramentos desse depoimento, porque aqui a gente está de uma forma mais simples, dizendo genericamente o que aconteceu. Entre as acusações, o Tagliaferro traz que, inclusive a Amanda até trouxe essa informação há pouco tempo, que o ministro do Supremo, né, ele fez um grupo, existiam na realidade vários grupos de WhatsApp, e dentro desse grupo, especificamente o Tagliaferro tem vários prints, em que ele mostra que, por exemplo, uma pessoa acabou ficando presa por conta de uma postagem de 2018. Então, o ministro Alexandre de Moraes pedia para que varressem, então, apesar da PGR pedir que a pessoa fosse solta porque não tinha prova, ele queria que essas pessoas só fossem liberadas depois que fizesse uma varredura nas redes sociais deles para saber se eles tinham alguma postagem que incitasse ou falasse a respeito dessa questão de golpe. E existem algumas pessoas, como alguns prints dele, que ficaram presas por publicações de 2018. Ele fala também em algumas situações que, por exemplo, o Alexandre de Moraes teria autorizado uma busca e apreensão e a Polícia Federal teria cumprido uma busca e apreensão antes de o mandado realmente ser expedido. Ou seja, foi expedido depois que esse cumprimento foi feito, porque tem a data, né, do quando aconteceu e quanto foi oficializado. Enfim, foram várias denúncias que foram feitas ao longo de todo esse depoimento que aconteceu bem no momento em que acontecia o julgamento. Ele já teve até algumas restrições jurídicas em razão disso, né? Ele está sendo indiciado mesmo. Ele não só se mudou para a Itália, ele foi para outro país porque ele temeu pela própria vida, né? A gente está falando de pessoas que historicamente têm vínculos com pessoas que a história nos conta, né? A justiça ela sempre dá seu jeitinho de se provar alguma coisa favorável ali para a esquerda, mas de pessoas que sumiram, né? Que morreram, que perderam sua vida porque ousaram fazer algumas delações perigosas, né? Prefeitos de cidades de São Paulo, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, né? A gente tem isso aí na nossa história. Então, ele temeu pela própria vida e foi para outro país. E, pessoal, só a segunda fase dessa vaza-toga, como ficou conhecida essa disponibilização de informações pelo ex-assessor do TSE, o Eduardo Tagliaferro, tem 38 páginas. Eu li tudo lá. Então, lá tem pessoas, mães, senhores, senhoras. Sabe aquele bolo de pessoas que foi levado indevidamente lá para aquele ginásio? Tinha criança no meio daquilo, sabe? Então, para a maioria daquelas pessoas, um resumo do que ele tem falado é que antes de que se tomasse uma decisão para aquelas pessoas serem liberadas ou serem condenadas, precisava fazer uma varredura nas redes sociais delas. Isso não é motivo de você criminalizar alguém. É aquilo que a gente sempre bate na tecla. Se uma pessoa comprovadamente ela fez uma coisa errada, ela depredou um patrimônio, tacou uma pedra ou uma bola de gude, igual usou um estilingue, né, igual foi citado aqui mais cedo, que essa pessoa cumpra a pena de forma individualizada e devidamente. A gente está falando de uma mãe, de uma mulher que pegou 14 anos de prisão porque escreveu com batom numa estátua. Batom, tá? Então, assim,
Num ambiente minimamente sério, juridicamente falando, Mariana, o que se deveria acontecer era abrir uma investigação sobre isso. Peraí, se esse assessor tem essa robustez de prova, então, no mínimo, e aqui eu não estou nem fazendo coro, assim, na íntegra do que a senadora Damares Alves falou, acertadamente, esse processo deveria ser anulado. Por quê? Ele está totalmente corrompido. Mas, e o jurista por trás disso deveria ser preso. Talvez uma prisão preventiva. Está tentando contra o Estado Democrático de Direito, porque o Tagliaferro, inclusive, fala de relatórios que tiveram adulteração de data. Não, você expede aqui uma decisão, você faz aqui um cumprimento de alguma coisa e depois você faz umas alterações ali. Mas espera aí, por que a gente não investiga isso? Por que a gente não vê a esquerda cobrando da mesma forma como se cobrou lá na época da Vaza Jato? É só isso que a gente está pedindo. Vamos agir da mesma forma, vamos ter coerência nas coisas. A gente tem direito de ter dúvida. Às vezes você está assistindo, nossa, mas eu estou com um problema aqui em casa, o gás está caro, não sei o quê, estou cuidando da minha família aqui, no que isso interfere na minha vida? Quero convidar você a ter um senso crítico. Questiona isso. Peraí, será que essa pena aqui não está demais para essa pessoa? Não. Será que a gente não tem que dar a devida importância só do mesmo jeito que foi dado para o outro lado? Será que a gente não tem que tratar uma pessoa que tem todos esses indícios de vícios processuais, de descumprimento da nossa Constituição, da nossa lei penal, da mesma forma como a gente trata um criminoso mesmo? Será que a gente não tem que pelo menos investigar? É isso que a gente está pedindo, que essas investigações prosperem. Inclusive, o Tagliaferro vai estar também numa audiência da Subcomissão de Combate à Censura da Câmara, no próximo dia 10, se eu não me engano, numa terça-feira, então vai expor muito mais provas ainda para todo mundo. A gente tem muita coisa ainda para trazer aqui, mas vamos lá, Rapidão, Jefferson. então. Tratar bandido como trata, tem que tratar bandido como bandido mesmo, né, Amanda? Eu concordo com você. O Tagliaferro, inclusive, ele é foragido. Porque o que acontece é o seguinte, ele era comissionado na justiça, ele não era servidor efetivo, ele não era juiz, ele era servidor comissionado lá. Teve um caso de violência doméstica, inclusive, que ele atirou no rumo da esposa dele. Outra e daí, não, isso foi o que aconteceu de fato. E daí o que aconteceu foi o seguinte, depois ele foi exonerado, e depois que ele foi exonerado, ele resolveu abrir as conversas, que inclusive são conversas restritas, abrir as conversas. E por causa disso ele está foragido, né? Mas agora, como ele está foragido, ele está criticando o Alexandre de Moraes, ele virou um ídolo para a direita, como qualquer pessoa que está foragida por cometer crime nesse país, como o cara do Terça Livre, Eduardo Bolsonaro. Então essa galera que fica fugindo aí, Zambelli, a própria Zambelli. Então, qual assim, foi o crime do Alan dos Santos? A essa galera, assim, o Daniel Silveira, que incitou, inclusive, citou ódio, falou que tinha que pegar o cabeça de ovo e balançar a cabeça dele lá no Congresso. Então, assim, essa galera vira ídolo na mesma hora. Assim, do ponto de vista jurídico, essa comissão foi montada na mesma hora do julgamento do Bolsonaro, para quê? Para pegar as redes sociais da galera da extrema-direita e não acompanhar o julgamento do Bolsonaro e acompanhar isso aí para criar essa narrativa toda aí que o julgamento está aivado de vício. Isso, do ponto de vista jurídico, agora, eu acho que não vai dar em nada. Mas do ponto de vista político, a gente vai ver um monte de gente na próxima manifestação com a fotinha do Tagliaferro, achando ele como ídolo e herói e tudo mais, do mesmo jeito que fizeram com o Moro, do mesmo jeito que fizeram com o Bolsonaro e do mesmo jeito que estão fazendo com o Trump agora. Mas só vai virar isso. Só para a gente finalizar aqui, você acha que, por exemplo, essas denúncias não deveriam ser investigadas? Eu acho que deve ser investigado, tudo tem que ser investigado.